Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Como de praxe, estou aqui com o meu cafezinho. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aí um pouco mais, né, sobre o meu modelo de negócio. Basicamente, o modelo de negócio que colocou mais de 100 mil reais no meu bolso. Eu quero te trazer mesmo o bastidor do meu negócio. Eu sei que é uma dúvida, principalmente, né, para a galera que está começando, para onde eu vou. Inclusive, eu já tive essa dúvida, tá? Principalmente no início, né? Para onde eu vou, o que eu faço agora, qual o caminho seguir. Então, se você deseja ter uma empresa de criação de site, está perdido, quer entender um pouco melhor mesmo sobre o bastidor do meu negócio, fica aí até o final do vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai esclarecer bastante coisa para você. Inclusive, se você for novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal, pois aqui eu trago conteúdo semanalmente para você que é web design ou para você que quer se tornar um web design profissional. E também, no primeiro link da descrição, tem um link da minha página de venda, onde você fala diretamente comigo, onde você tem acesso à minha mentoria individual, tá? Onde o principal objetivo é te auxiliar e te guiar para você estruturar uma empresa de criação de site que fatura de 4 a 10 mil reais todos os meses. Eu vou te explicar todo o bastidor aqui do meu negócio nesse vídeo de hoje. Fechou? Fechou, falei errado. Chega de enrolação e bora lá pro nosso conteúdo. Primeira coisa, tá? Que eu quero trazer essa clareza para vocês e muitas das vezes isso me paralisou muito no início, é que existem, né, várias formas de você fazer dinheiro com a mesma solução, tá? Como assim, Luan? Por exemplo, eu trabalho com criação de site, legal. Então, mas existem vários modelos de negócio, você precisa identificar qual modelo faz sentido para você, tá? Então eu vou te explicar qual é o meu e você precisa entender o que mais faz sentido, que você achar esse ponto é muito importante, não só pelo dinheiro. Então, por exemplo, você pode entregar a solução de criação de site vendendo recorrência. Tem pessoas que não cobram um valor, né? Por exemplo, quanto que é para criar um site? Não é nada, mas você assina um plano aqui mensal de 200 reais por mês. Você tem seu site no ar. Esse é um formato de recorrência. Tem pessoas que trabalham como freelance que, o valor é X para criar o site, você me paga, eu te entrego o site, acabou. Então, existem várias formas que você tem ali de ganhar dinheiro com a mesma solução. E um ponto muito importante não existe uma fórmula certa, não existe uma fórmula exata, tá? O que existe é o que vai se enquadrar melhor no seu momento, com a sua realidade. Então, você precisa entender, né, que muitas das vezes você fica tentando, principalmente quando eu não tinha resultado, antes de trabalhar com criação de site, ter resultado com criação de site e viver disso, eu já tentei ter uma empresa de gestão de tráfego, de social media, e eu não consegui ter sucesso. E hoje eu consigo identificar que não existe só uma forma de você ter sucesso, não existe só uma forma de você conseguir resultado. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar aqui com você. E agora falando sobre o meu modelo de negócio, como é que funciona o teu modelo de negócio, Luan? Hoje meu modelo de negócio é de uma pessoa. Como assim de uma pessoa, né? É um modelo de negócio de uma pessoa só. Então, ou seja, só tem eu no meu negócio de criação de site. Não tem mais nenhuma pessoa. E é claro que isso a gente tem alguns pontos positivos, a gente tem alguns pontos negativos. Então, eu vou trazer para vocês quais são esses pontos positivos, quais são esses pontos negativos. Eu poderia ter uma agência com 10 pessoas, com 15 pessoas? Sim. Eu poderia trabalhar eu mais um sócio, onde ele oferece uma solução e eu ofereço outra? Sim. Então, enfim, existem vários caminhos e o caminho que eu decidi é esse caminho de uma pessoa só. Então, hoje eu vou te trazer aqui números, dados de um negócio onde eu trabalho sozinho, eu faço o meu tempo. Então esse que é o meu modelo de negócio. A primeira coisa, né, que quero deixar aqui claro com vocês, né, eu deixei aqui marcadinho, são os pontos positivos. Coloquei uma colinha aqui só para facilitar, mas os pontos positivos é algo mais leve. Porque é algo mais leve, não tem satisfação para dar para ninguém, né, eu comigo mesmo. Então, ou seja, se eu quero trabalhar hoje eu trabalho, se eu não quero eu não trabalho. Agora, se eu tenho uma agência, tem várias pessoas que dependem ali de mim, ali de estar à frente do negócio, acaba que é menos flexível, podemos dizer assim. Então hoje é um formato muito mais leve, apesar de eu trabalhar todos os dias, tá? Não se iluda que você vai trabalhar por conta própria e você não vai precisar trabalhar. Não, você vai precisar trabalhar com certeza. Então eu trabalho todos os dias, mas essa flexibilidade me ajuda muito. Por exemplo, na segunda-feira, tô gravando esse vídeo numa quinta-feira. Na segunda-feira minha mãe vai precisar ir ao médico e eu sou filho único e tal, e eu vou precisar acompanhá-la. Então o médico dela é 10 horas na segunda-feira. Então, ou seja, nesse formato de modelo de negócio que eu tenho hoje, eu consigo acompanhar ela porque eu tenho essa flexibilidade de tempo, tá? Um outro ponto como você trabalha sozinho, não adianta você ter uma estratégia de prospecção que seja muito complexa, tá? Então, hoje a minha estratégia de prospecção é super simples, então eu consigo prospectar com facilidade a qualquer momento. Eu utilizo as plataformas de freelance. Eu tenho 8 formas de renda hoje. Eu vou explicar um pouco mais quais são elas, mas a minha prospecção de forma ativa ali são as plataformas de freelance, né? Eu vou deixar até um videozinho aqui para vocês, onde eu explico um pouco melhor como é que funciona. Eu já faturei mais de 100 mil reais no Orkana, em outros vídeos eu já compartilhei, mostrei lá a minha conta dentro do Orkana e tudo mais, mas o objetivo aqui não era falar sobre essa parte, mas hoje eu tenho um método de prospecção que é super simples de replicar. Então com isso, como você trabalha sozinho, que é o meu caso, né? Eu não poderia ter um método de prospecção que eu precisasse parar toda a minha produção só para prospectar ou vice-versa. Então hoje eu consigo estar trabalhando ali
produzindo para os meus clientes, mas ao mesmo tempo prospectando, porque o meu método de prospecção é simples de replicar. Isso é até um erro muito comum. As pessoas, quando tá no início, ela tá muito motivada, então ela pega o método de prospecção que ela precisa fazer muitas coisas, a etapa, o processo é muito grande, e ela não consegue manter isso por um longo tempo, né? Por quê? Primeiro, tempo, porque você parar tudo, e aí quando você pega um cliente, o que tu faz? Tu para de prospectar, e aí depois tu vai tentar de novo, enfim. Então hoje, nesse meu modelo de negócio, um dos pontos positivos é a prospecção fácil de replicar. Então, esse dia, minha esposa e eu, nós estávamos viajando, e dentro do aeroporto atrasou o voo. Enquanto eu estava ali parado, esperando o voo, eu estava prospectando. Então, essa é um dos benefícios, né, com essa facilidade de prospecção. Um outro ponto é que funciona do meu jeito, eu sou meu patrão. Então, assim, você tem muito mais, isso é um pouco óbvio, mas só que, por exemplo, se eu tenho uma equipe hoje de 10 pessoas e eu quero testar uma mudança, não é algo que eu vou fazer, eu não consigo mudar isso, agora eu estou testando esse formato e amanhã eu quero mudar 100%, mudar radicalmente, né? Você não consegue porque tem muitas pessoas, então você precisa fazer mudanças com mais leveza, mais, podemos dizer, devagar. Você não pode fazer com tanta rapidez, porque tem muitas pessoas. Quando é você sozinho, então quanto que é no meu caso, né, igual agora, eu estou aqui estruturando um modelo de recorrência que eu vou começar a testar. Beleza, desenhei, alinhei e vou testar. É isso. Então eu não preciso, a partir de agora vai ser assim, aí eu tenho que falar com fulano que faz isso, falar com o Beltrano que faz aquilo. Então, isso também facilita muito, porque é do meu jeito, sou só eu, então facilita essas mudanças. Então eu consigo errar e acertar muito mais rápido também, tá? Um ponto positivo é que você precisa ter processos muito bem estruturados, né, nesse formato, nesse modelo de negócio que eu tenho hoje, porque como sou eu sozinho, como eu falei, eu preciso estar sempre prospectando, eu preciso estar sempre com um número grande de clientes, porque senão eu não consigo parar tudo para um cliente, para depois ir para outro. Então, para isso eu preciso de ter processos que otimizem o meu tempo. Então, hoje eu tenho assim, hoje eu consigo colocar um site no ar em 2 dias, entregando um site completo para o cliente. Mas por quê? Eu tenho esses processos muito bem definidos. E aí, a lógica é, eu peço no mínimo para o cliente 7 dias úteis para entregar o projeto para ele e eu consigo criar em 2 dias. Então, ou seja, eu consigo estar sempre pegando muito projeto porque eu estou sempre com sobra de tempo para executar os projetos dos clientes, tá? Então, você precisa ter processos muito bem definidos. E aí, o último ponto aqui que eu quis trazer, né, é liberdade. Existem vários outros pontos positivos, mas eu elenquei ali que eu achei os principais. É liberdade, como eu falei, eu vou poder ir com a minha mãe no hospital na segunda-feira sem nenhum problema. Por quê? Eu estou sempre adiantado, porque eu tenho processos bem definidos. Às vezes, a última viagem que nós fizemos aqui, minha esposa e eu, fui numa quinta-feira, então quinta-feira, 11 horas da manhã, eu estava indo para o aeroporto pegar o avião. Então, se eu tenho uma agência, se eu tenho uma equipe, dependendo do modelo de negócio que eu tivesse, seria mais difícil de eu fazer esse modelo de viagem, por exemplo, 10 horas na quinta-feira e voltei para casa na segunda-feira. Então, assim, ou seja, cheguei na segunda-feira à tarde aqui na minha casa. Isso é, se eu tenho um outro modelo, ficaria um pouco mais difícil. Então, eu tenho essa liberdade. E aqui agora, falando sobre os pontos negativos, tá? Do meu modelo de negócio, compartilhando aqui com vocês. Primeiro ponto, é mais difícil de escalar, tá? Então, ou seja, isso é uma realidade, meu objetivo é sempre trazer algo claro aqui para vocês, mas ele é um pouco mais difícil de escalar, né? Porque você tem 2 formas de escalar, né? Ou você cobra mais caro, beleza, que foi o que eu fiz, ou você pega mais trabalho, né? Então, ou você faz os dois ali e mescla. Então, você consegue escalar mesmo trabalhando sozinho. No meu caso, eu consegui chegar, né, romper algumas barreiras, porém, é um pouco mais difícil. Você precisa ter as coisas mais bem ajustadas, mais bem alinhadas ali, mais claro, para que você não se embole, que a gente mais vê é profissional que não consegue entregar trabalho no prazo, enfim, vários pontos que muitas das vezes acaba atrapalhando muito ali, e as pessoas acabam se perdendo e não tendo resultado, fracassando ali com a sua empresa. Então, é mais difícil de escalar. E o que eu fiz para escalar? Eu melhorei minha entrega, né? Eu até, antes eu não entreguei, quando eu comecei a trabalhar com criação de site, o primeiro ano, eu não entregava texto para o cliente. Então, ou seja, os clientes não viam muito valor no meu trabalho, porque chega o profissional 1, ele entrega tudo, o site está pronto. Chega o profissional 2, não, tem que parar para me mandar texto. Então, eu comecei a entender mesmo sobre o negócio, de que, o empresário que está me contratando, muitas das vezes o cara está numa correria lá, ele está trabalhando para caramba, um monte de coisa para ele resolver. Tu acha que ele vai parar para criar o texto? Na maioria das vezes não para, e muitas das vezes ele vê isso como um problema. Então eu falei, como eu posso ser a solução para ele? Eu comecei a melhorar minha entrega no modo geral para agregar mais valor ao meu trabalho, e automaticamente eu comecei a cobrar mais caro. Então o primeiro ponto foi melhorar a entrega, eu dei até o exemplo aqui de texto, tá? Um segundo ponto, para conseguir escalar, é oferecer suporte para os clientes. Então você começa a ter uma recorrência ali, e é justamente isso que eu estou estruturando aqui no meu negócio, uma forma de recorrência. Eu não vou compartilhar o que eu estou estruturando, depois que estiver pronto eu compartilho aqui para vocês. Mas basicamente, uma forma também de você conseguir. Então, ou seja, você cobrou R$1.000 por um site e você cobra mais um valor para o cliente pagar mensalmente para você dar um certo suporte para ele. Isso é um ponto legal. Uma outra forma que hoje funciona aqui para mim, hoje eu tenho um contrato fixo com uma empresa. Isso é bem legal. A empresa me paga um salário por mês, então eu tenho um salário ali fixo que eles me pagam de acordo com esse contrato, e eu sou responsável pela parte de criação de site da empresa, tá? Não é uma agência.
deixando isso claro, é uma empresa que precisa de muitos sites, né? Várias landing pages, vira e mexe e tal. Então a gente tem um contrato ali que ficou bom para os dois, tanto para mim quanto para eles. Tão bom que além dos meus freelas que eu pego, eu tenho também esse contrato fixo. Então essa também é uma forma de escala que eu consegui, tá? E um outro ponto também, um ponto negativo, tá? Eu abri esse parênteses aqui só para falar o que eu fiz para escalar, tá? Um ponto negativo é o limite de faturamento. Então assim, ou seja, se você, no meu caso, né, eu não quis abrir, colocar mais braços, que às vezes a gente vê uma galera falando, pô, você pode, para você começar a faturar mais de 20 mil reais com criação de site, você pode contratar um gestor de tráfego, aí vocês vão oferecer uma solução mais completa. Então, vai na situação que eu falei com vocês anteriormente, né, no bloco anterior, que é basicamente ter mais braços. Então, eu não quis ter mais braços, eu quis continuar oferecendo só focado em site, tá? Meu foco é 100% site. Então, e aí nesse ponto, a gente tem um ponto negativo que é o limite de faturamento. Então, assim, eu sei que eu tenho um limite no qual eu consigo chegar. Se eu quiser ultrapassar esse limite, então, por exemplo, eu acredito, né, no meu modelo, até 15 mil, 20 mil no máximo estourando, eu consigo tirar por mês. A partir de 20 mil, eu vou precisar de mais braço, tá? E 20 mil já não é tão fácil porque tem o fator tempo. Então você precisa, hoje, o que eu faço? Eu dou suporte para cliente, eu toco aqui meu negócio no meu canal do YouTube, eu toco minhas consultorias, minhas mentorias. Então tudo isso tem a parte de prospecção, tudo isso te toma tempo. Então não é mais a questão de fator, né? Um fator sobre você conseguiu ou não, é mais um fator de tempo mesmo. Então, dessa forma, você trabalhando sozinho, a gente tem esse limitador, que é um limite de faturamento. E aí tem até um aprendizado, uma coisa que eu aprendi no livro, ele tá até ali atrás, que é o trabalho 4 horas por semana, que o livro fala basicamente o seguinte, né? Essa é uma frase que me marcou muito. Mais importante de quanto você ganha é como você ganha. Então, assim, o que eu quero hoje é paz, entendeu? Então, o que eu quero, eu busco hoje paz. E é claro que o faturamento importa para mim, por isso que cada dia mais eu estou estruturando meu negócio, estruturando minhas empresas e tal, mas um ponto que para mim faz muita diferença é justamente a questão de ter paz. Então eu não quero ter problemas, cobranças, enfim, tudo isso. Então por isso que eu estou sempre alinhando, não só focando no faturamento, mas esse é um ponto negativo que eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês por conta do tempo, beleza? Então, limite de faturamento. E agora, trazer para vocês um pouco mais sobre a minha realidade hoje, tá? Onde eu cheguei, o que eu conquistei, o que eu venho conquistando, e eu acho que é interessante vocês entenderem isso também. Cara, o primeiro ponto é que hoje eu tenho 8 fontes de renda, 8 formas de renda, podemos dizer assim. Não sei se seria formas ou fontes, enfim, eu tenho mais. Tem algumas outras fontes de renda também, mas estou falando só de criação de site. E quais são elas, Luan? Hoje eu tenho o Orkana, que é a forma que eu faço de forma ativa, que eu prospecto ali de forma ativa, então é o Orkana. Mas além disso, eu tenho outros braços, né, outros pontos que me trazem clientes, que me trazem dinheiro, que me trazem faturamento. São eles, o Orkana, afiliado de hospedagem, então hoje eu sou afiliado da hospedagem, sempre o cliente quer, eu mando para ele lá, e aí o dinheiro cai para mim. É algo que não vai me deixar rico, mas tudo isso vai complementando. Eu agora acredito que eu me afiliei, né, na Roxing e tudo mais, eu tenho lá mais ou menos uns $80 para sacar, então é um dinheirinho, tá? Não vai me deixar rico, mas é uma graninha que eu tenho uma forma de captação. Um outro ponto é suporte, como eu falei com vocês, isso eu quero deixar bem robusto, quero estruturar, fazer uma estratégia bem legal, mas é suporte, então tem clientes que me pagam mensalmente só para atualizar plugin, fazer algumas coisas no projeto dele, então isso também é uma forma de renda que eu tenho. O outro é o contrato fixo, como eu falei com vocês anteriormente, né? Então eu tenho um contrato fixo com essa empresa que me paga um salário bem legal, então me dá uma certa segurança ali. Indicação, então quando você faz um bom trabalho hoje, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tá? A gente está em fevereiro, né? Basicamente, dezembro e janeiro eu não prospectei no Orkana, tá? Não prospectei, mas por quê? Muitos clientes me indicando, muitos recontratação, enfim. Então eu não tive a necessidade, porque eu não ia dar tempo, não consegui dar conta disso tudo. Então, justamente por conta desses outros pontos aqui que eu falei com vocês, tá? Então, indicação é de cliente que me indicou para um, cliente que me indicou para outro e tudo mais. E uma outra estratégia é o rodapé. Então, hoje, todo site que eu crio, eu coloco o link do meu site lá, né? Desenvolvido coloco o link do meu site lá. Vira e mexe, tem cliente que chega através disso. Então, também é uma forma de renda que eu tenho. E a outra, né? A 8ª renda, podemos dizer assim, é parceria com a agência. Então, muitas das vezes, direto, tem agências aqui que me contratam quase todos os meses para criar. Então, a agência não tem um web design, precisa criar um site, delega para mim, eu vou e crio, tá? E aí, aqui tem um ponto muito interessante, que essas 8 formas de renda que eu tenho hoje, a cada dia que passa, tá? E aí, o poder de você ter uma visão de longo prazo, entender que você está construindo um negócio e tal, a cada dia que passa, fica mais fácil e fica mais estruturada essas minhas fontes de renda. Por quê? Com o passar do tempo, quando eu comecei, a primeira parceria que eu fechei com uma agência, por exemplo, eu fechei uma. Beleza, para ela me recontratar, às vezes demorava. Só que daqui a um tempo tu fecha com a segunda, daqui a um tempo tu fecha com a terceira, daqui a um tempo um cliente te indicou. Então, por exemplo, janeiro, só trazendo um exemplo para vocês. Janeiro, a agência 1
te contratou. Beleza. Janeiro, o cliente 10 que tu fez um site para ele te indicou para uma outra pessoa que essa pessoa fechou contigo. Beleza. Em janeiro, lá no Arcana tu fechou 3 projetos. Então, vamos entender. Então, só eu já estou te falando. No Arcana eu fechei 3 projetos, um exemplo, tá? É super possível. Então, lá no Arcana, em janeiro, fechei 3 projetos. A agência 1, que foi a primeira agência que me contratou, me recontratou. O cliente 10 me indicou para um outro projeto. Então, ou seja, só que a gente já está falando de 5 projetos. Me indicou para um outro cliente, só que a gente está falando de 5 projetos. Quando chega fevereiro, a agência 1, muitas das vezes ela não vai me contratar. Mas como eu já tenho uma demanda muito grande de clientes, em fevereiro, a agência 2 me contrata, o cliente 3 me recontrata, o cliente 35 me indica para uma outra pessoa. E quanto mais tempo eu tenho no mercado, mais solidificado fica a minha empresa. E mais fácil é desse ciclo reacontecer, nem sei se existe essa palavra, mas fica mais fácil desse ciclo se repetir, né? Por quê? Quanto mais cliente eu tenho, quanto maior a minha base, mais fácil eu tenho recontratação e tudo mais. Então, é importante que você tenha essa visão de longo prazo, porque isso hoje, como eu estou te falando, no começo eu precisava de fazer muito mais esforço para conseguir cliente. Hoje a roda vai girando e vai funcionando e vai fluindo, muitas das vezes sem eu precisar fazer muito esforço, beleza? Agora, falando de renda, né? Luan, quanto tu fatura hoje? Hoje eu faturo de 7 a 12k por mês, tá? Tem meses que a gente fatura um pouco mais de 12k, mas a minha renda hoje, podemos dizer, a média é de 7. Um mês que tá muito ruim, eu faturo 7 mil, um mês que tá bom, eu faturo 12k e às vezes um pouquinho a mais, tá? Enfim, nossa, Luan, mas eu poderia ganhar 20 mil reais por mês? Eu poderia ganhar 20 mil reais por mês, mas, como eu falei com vocês, para mim, o meu foco tem outras prioridades a não ser somente o faturamento, tá? E se você pega isso aqui, botar no mês que tá ruim, 7 mil reais por mês, dá um Google aí, a porcentagem da população que ganha 7 mil reais por mês. Cara, menos de 5% da população tem um salário de 7 mil reais por mês. Eu trabalho de casa, sozinho, tenho liberdade geográfica para fazer o que eu quero, trabalhar de qualquer lugar, eu administro o meu tempo, então para mim isso é perfeito, tá bom? Mas, Luan, quero ganhar 20 mil, 30 mil, você vai precisar de um outro método, uma outra estrutura, podemos dizer assim, né? E aí aqui agora a gente tem, trazer um pouco mais de bastidor para vocês, o que eu faço todos os meses e como primeiro ponto, eu estou super satisfeito com esse meu modelo de negócio hoje, por todos esses motivos que eu trouxe aqui para você, tá? E aqui um pouco bem mais de bastidor mesmo. Hoje eu invisto todos os meses pensando na minha aposentadoria, então boa parte do que eu ganho eu coloco para investir, porque eu acredito que seja muito importante, né? Não gastar tudo que você ganha, enfim, falando mesmo de educação financeira, então eu sou bem fiel a isso. Então hoje eu invisto todos os meses, que era algo que quando eu não tinha resultado, quando eu estava quebrado mesmo, era um sonho que eu tinha, um objetivo que eu tinha de, cara, eu preciso investir pensando no meu futuro. Então hoje eu consigo investir constantemente ali todos os meses, então eu já tenho uma renda hoje passiva recorrente dos meus investimentos, tá? Então isso é bem legal. Um outro ponto de bastidor, né? Eu trabalho de casa hoje, então eu percebo, eu moro no Rio de Janeiro, transporte público é bem complicado hoje aqui no Rio, não só no Rio, né? Não só transporte público também, mas você vai ver até mesmo carro, trânsito, tempo que você leva. Então hoje eu acordo 15 minutos antes de começar meu dia, sabe? Então assim, perfeito, isso é qualidade de vida. Então eu tenho isso, quase nunca tenho problema com cliente. Então por quê? Esse meu modelo de negócio hoje, eu achei o formato ideal para mim. Então não tem problema, não tem cliente me cobrando. Uma coisa que eu tinha quando eu tinha minha agência de gestão de tráfego. Luan, o anúncio já tá rodando. Se você é gestor de tráfego, você vai entender o que eu tô falando. Luan, o anúncio já tá rodando, porque até agora não chegou ninguém no WhatsApp. Luan, cara, essa pressão muitas das vezes não me fazia bem psicologicamente. Eu não gosto de ser pressionado, então hoje eu não tenho nunca problema, não tenho esse tipo de pressão. E também um outro ponto de bastidor que eu estou estruturando, né, uma forma de ter recorrência que ainda vai melhorar ainda mais meus ganhos fixos. Então, ou seja, hoje, mesmo eu sendo freelance a maior parte do tempo, eu tenho algumas rendas fixas, que isso é muito bom, que me traz muita segurança. E o principal é esse meu modelo de negócio de uma pessoa só. Basicamente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. De verdade, se esse vídeo te ajudou, clareou, esclareceu para você de alguma forma sobre o modelo de negócio, deixe seu like aí, se inscreva no canal, coloca aí também nos comentários quais conteúdos você quer que eu traga, que o meu objetivo é sempre estar trazendo bons conteúdos para agregar e te ajudar a se tornar um web designer melhor. Fechou? Tamo